Hoje eu quero conversar com vocês, mas é aquele papo, sabe, aquele papo quando você vai na padaria, encontra um conhecido seu e você começa a conversar sobre a família e tal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre internet e maturidade. Eu sei que não é um dos papos mais entusiasmados que você vai ouvir dentro do YouTube, mas eu quero te falar algumas coisas que eu aprendi ao longo desse tempo que eu tô aqui na plataforma. Por muitas vezes eu tentei e não consegui. E aos 42 anos, ainda ando me reinventando para que as coisas aconteçam na minha vida. Você talvez seja mais novo, ou talvez seja um pouco mais experiente do que eu, e tá vivendo esses mesmos conflitos aí, de que você faz de tudo para as coisas funcionarem dentro do YouTube, ou até mesmo na sua vida profissional, num trabalho, sem ser na internet, e as coisas parecem que não acontecem. Muito pelo contrário, muitas vezes parece que você está pisando em areia movediça. É, eu sei, a idade chega para todo mundo, eu sei, as coisas são mais difíceis quando você vai se tornando mais velho. As pessoas começam a olhar você de forma diferente. E hoje eu vou falar algumas coisas que eu já escutei ao longo desse tempo que eu venho fazendo internet aqui, né, conteúdo, criando conteúdo na internet. Coisas como: você não acha que você tá velho demais pra fazer videozinho na internet? Ou você não tem vergonha de estar fazendo esses vídeos? Ou coisas do tipo: pra que tu tá fazendo esses vídeos? Ninguém tá nem te assistindo. E eu tenho aqui no YouTube, pelo menos desde 2018, que eu crio conteúdo dentro do YouTube. E aí você pode até estar nesse momento se perguntando como você ainda não desistiu de criar conteúdo. E às vezes eu me pergunto isso, sabe? Às vezes eu fico, eu tento criar, na verdade encontrar motivos por que eu não desisti. E eu, todas as vezes que eu venho para frente desse computador e de frente para essa câmera, inclusive essa câmera é a mesma que eu comprei desde meu início no YouTube. Vou falar um pouquinho aqui de quando eu iniciei aqui no YouTube. A minha fascinação sempre foi por game, né? Jogos e tal, desde criança. E aí eu comecei a assistir conteúdo. Eu sempre gostei também do YouTube. O YouTube para mim foi sempre fascinante. Eu assistia na época que prestava, tá? E me perdoe quem discordar de mim. É Felipe Neto, quando ele tinha o canal Não Faz Sentido. Eu assistia demais e consumia o conteúdo dele. E às vezes eu ficava olhando e dizia assim: poxa, eu acho que eu consigo fazer isso aí. E aí, só que eu não tinha recursos, né? Meu celular sempre foi o celular muito fraco. E, tipo, se eu tirasse uma foto, eu tinha que apagar outra, porque não cabia dentro da memória do celular. Então, era precária a minha situação em relação a algo para criar conteúdo dentro da plataforma. E eu tinha muito assim vontade de criar e às vezes eu pegava emprestada a câmera da igreja e fazia vídeos e tal e postava no canal. Inclusive eu até perdi o acesso a esse canal porque era um canal tão antigo e eu não tinha ideia de como funcionava essa questão do YouTube. E aí eu entrei no YouTube pouco tempo depois que eu comecei eu me casei. Passou. Peraí, acho que ficou um pouco confuso. Eu era jovem, assistia Felipe Neto e bababá, bababá. Fui ficando velho e tal. Conheci minha esposa, me casei com ela. E aí, essa vontade de criar conteúdo, de fazer algo pra internet sempre foi forte, né? Mas por conta, como eu não sabia como era, e aí eu assistia muitos jogos também, né? E assisti um jogo, não sei nem se vocês conhecem, PUBG. E eu tinha muita vontade de criar conteúdo sobre isso, assistir a Lanzoca jogando e tal, e outros influenciadores. E eu tinha muita vontade de criar conteúdo dentro da plataforma de jogo. E aí eu comecei, aí estourou o Free Fire, tá? Me perdoem, tá? Me perdoem, eu joguei Free Fire. Eu confesso esse erro, tá? Confesso, eu joguei Free Fire, criei conteúdo de Free Fire, enfim. Ah, mas tirando as brincadeiras, não posso falar mal do Free Fire. Free Fire me deu muita coisa assim que eu jamais pensei que poderia ganhar dentro do YouTube, né? Primeiro, umas pessoas que eu conheci maravilhosas
do YouTube foi através do Free Fire. Porém, também as piores eu conheci dentro do Free Fire. Enfim, mas a questão não é essa. E por conta disso, eu comecei a criar conteúdo. Eu comprei um celularzinho ali em 782 parcelas. Comecei a fazer uns videozinhos de Free Fire pelo celular. Postar e postar. Inclusive, qualquer dia eu vou até mostrar aqui pra vocês como é que funciona. E aí, como era o canal, né? E aí, tá. Inclusive, eu tenho esse canal até hoje. E aí, beleza. Aí depois comprei um computador. Um computador gamer na Casas Bahia. É, eu caí nesse golpe. Computador gamer nas Casas Bahia. Um i3 de segunda geração. 8 de RAM. Um HD de 350 e nada de placa de vídeo. E aí, comprei uma placa de vídeo 1050. E aí comecei a fazer live e tal. Não era qualidade high definition, não. Era das qualidades piores que você imaginou. Pode imaginar. E aí eu criei o canal. E assim começou a minha trajetória dentro do YouTube. E aí monetizei esse canal com o tempo, fazendo lives e tal. E monetizei, foi bem da hora, mas caí em várias ciladas aqui do YouTube, que é quando a gente não conhece. Tipo, trocar inscritos. E antigamente, não sei se você tá me assistindo, você é dessa época, mas antigamente tinha as lives para você ganhar seguidores. Lives de como na outra plataforma, na plataforma de dança e tal, e tá ligado, né, qual é? E aí você entrava nessas lives e tal, e aí, me segue que eu te sigo, blá 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 blá. Resumindo, é pouco tempo eu consegui 6 mil inscritos. Desses 6 mil inscritos, eu acho que 4 pessoas me assistiam. E aí eu caí nessa armadilha e tal, mas não conheci o YouTube de verdade, não aprendi e tal, e aí segui minha vida assim. E aí com o passar do tempo e tal, descobri que fui aprendendo sobre o YouTube e fui criando outros canais, né? Inclusive tem um canal que está ativo até hoje, eu crio conteúdo para ele. Voltei a criar, mas isso é uma outra história. E aí, enfim, eu tenho dentro do YouTube pelo menos desde 2018 uma caminhada. E toda vida que eu penso sobre isso, toda vida que eu penso sobre isso, às vezes me bate aquela frustração de, poxa, eu tô desde 2018 criando conteúdo e ainda não consegui. E às vezes quer me bater a tristeza, sabe? E algumas vezes eu parei com o canal, parei com tudo e tal. E realmente desisti. E eu tenho que dar créditos à pessoa que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha esposa. E mesmo ela sendo uma das principais prejudicadas quando eu estou ativo no canal, mesmo assim ela não parou de me incentivar e ela sempre falava: "Amor, por que você não volta com o seu canal?" Tal. Porque ela sabia que de fato o YouTube era a minha paixão. E aí eu, tipo, sempre pensava em voltar, mas sabe, eu tinha, eu não sei se eu ainda tenho, mas eu acho que eu tenho lutado contra isso e de certa forma eu amadureci contra isso. Eu tinha um certo problema que às vezes quando eu recebia algumas críticas, isso não me gerava motivação, muito pelo contrário, isso me abatia de uma forma tão grande que às vezes às vezes eu ia visitar a minha mãe e escutava algumas coisas assim, tipo, e aí, como é que tá o canal lá? Já tá rico? Tá ganhando dinheiro? Aí eu disse, não, tô não. E eu tava explicando, não, é porque assim, mas esse negócio de fazer vídeo, mano, pro YouTube é besteira, não sei o que, não sei o que. E, tipo, e por mais que eu já tivesse a minha vida e tivesse meu trabalho e não dependesse de ninguém, essas coisas, de certa forma, me afetavam de uma maneira terrível, né? E eu não sei se isso atinge você. E se de alguma forma você se depara com essas situações, você viveu isso aí, saiba que não tem como fugir. Eu sei que isso dói, machuca a gente tem vontade de fato de desistir, mas a gente não pode, de verdade, é parar, sabe, por conta disso. E eu sei, hoje eu olho para todas as coisas que eu já escutei, todos os olhares, né, quando um ou outro soltava uma piadinha, o quanto as pessoas ali, de certa forma, riam, né, tipo, da zoeirinha da família. E eu continuo, mesmo chegando aos meus 42 anos, mesmo, né, tendo vários motivos para parar,
E como eu disse, minha esposa é a principal pessoa que sofre com isso, porque, querendo ou não, é a minha ausência que ela vive, né? Tipo, quando eu chego do trabalho, eu vou, tomo um banho, janto com ela, troco ali uns minutinhos com ela e tal, e ela já sabe a minha rotina, então ela dizia, amor, já vai gravar? E aí eu venho gravar e ela fica no quarto assistindo, vai ali pra sala assistir uma série. E tem uma filha também de 12 anos que também vivencia isso. E de certa forma, a minha princesa também me ajuda, sabe? Que uma vez eu tinha parado com o meu canal, que eu tenho um canal de React, e aí eu tinha parado com ela e com esse canal, tinha dado um tempo, por todas as frustrações que eu já tive na minha vida, eu não consegui, né? E aí a minha filha ficava, pai, por que você não volta com React? Pai, por que você não volta com React? E aí até que um dia eu voltei, inclusive ele está ativo, né? E é isso, e aí aos meus 42 anos me reinventando dentro do YouTube, tentando de todas as formas aqui. E se você é uma pessoa assim que nem eu, que tem todos os motivos para parar de criar conteúdo no YouTube, primeiro porque você não tem a melhor câmera, você não tem um equipamento bom, você não tem um cenário legal, você todo tudo que você tem é contra você, contra tudo. Seu canal não cresce, os seus vídeos não são vistos, por mais que você tenha todos esses motivos para desistir, eu digo para você, se é algo que arde no seu coração, que é uma paixão sua de verdade, persista, insista, porque uma hora as coisas vão acontecer. E eu sei, tá? Eu não vou aqui entregar para vocês a magia do YouTube que vai acontecer. Ah, vai acontecer. Não, requer muito trabalho, requer sim. E boa parte dessa caminhada é frustração, aprendizado, tristeza, solidão, né? Eu tenho que dizer para você que é muito solitário você criar conteúdo, porque quando você não tem uma comunidade, você está aqui num ambiente isolado, tipo, como agora. Agora eu tô num quartinho, numa espécie aqui de uns vãozinho, e tipo, a única criatura que tá aqui comigo é a minha cachorra, que tá aqui embaixo da minha cadeira, sentada, deitada. E é solitário, porque você tá criando conteúdo, você tá ali sozinho, você tem que pensar, e muitas vezes você tá ali afundado em frustrações e decepções com o canal. E eu vivo tudo isso, sabe? Mas eu tento não me afogar dentro das minhas decepções, das minhas frustrações. Muito pelo contrário, eu tento buscar força, eu tento encontrar entendimento das coisas que eu estou errando, das coisas que eu preciso acertar e há tentar me encher de conteúdo para aprender, para consumir ao ponto de saber o que estou fazendo de errado, acertar de algumas coisas. E a nossa vida é assim, é como se fosse uma quebra-cabeça, sabe? Todo acerto é como se fosse uma pecinha que você conseguia colocar no lugar. E cada erro é como se você tentasse colocar a pecinha errada e ela não entra. Então, você vai vivendo até você acertar. E o que eu posso dizer, como eu disse, aos meus 42 anos já de barba branca, como você pode ver, é que não adianta, cara. Ninguém vai fazer por você, certo? E se você, nesse momento, está pensando em desistir do seu canal, o que eu posso dizer para você é que você desistir, você vai olhar daqui a 10 anos e pensar: poxa, se eu tivesse continuado. Porque você vai continuar assistindo o YouTube. E você vai continuar se deparando com aquela sensação de que, e se eu tivesse continuado? E se eu tivesse conseguido? Então, aqui para mim é como se fosse uma faculdade, tá? Assim, dadas as medidas proporções, tá? Vamos entendendo. Por quê? Porque se eu continuar, daqui a 5 anos eu posso conseguir. Daqui a 5 anos, muita coisa pode mudar, né? A sorte pode virar ao meu lado. Porém, se eu simplesmente desligar tudo e desistir disso aqui, eu vou passar os mesmos 5 anos, porém, eu vou ficar sempre com aquela sensação de que eu poderia ter continuado. Hoje eu poderia ter mudado, o YouTube ter mudado a minha vida. E é isso é o foco que eu tenho, sabe? É que, tipo, eu vou continuar fazendo conteúdo enquanto eu tiver condições de estar aqui. E eu queria
ter a oportunidade de viver isso integralmente. E qual é a oportunidade de viver integralmente? É viver do YouTube. Poder criar conteúdo sem me importar de que amanhã eu vou precisar me acordar 4:30 da manhã para trabalhar, para chegar às 6. E é isso, eu sei que esse é o sonho de muita gente que cria conteúdo, é sair do CLT. E você fazer aquilo que você ama e você viver disso é uma das coisas mais bonitas que o mundo pode oferecer a quem trabalha, sabe? E eu acredito sim, que você é capaz de mudar a sua história e assim como eu, simplesmente continuar, mesmo depois de várias pedradas, várias chacotas, de ser a piada da família, tá? E como eu falei, eu tô muito feliz com isso, tá? O YouTube de verdade, apesar de ainda não ter mudado a minha história, mas de certa forma ela vem mudando a minha vida, porque ela vem me tornando perseverante, vem me tornando com foco e determinação para isso, sabe? Eu tenho aprendido muito com o YouTube e que, tipo, eu sempre fui um cara que do imediatismo, nunca gostei muito de coisas muito enroladas, demoradas e tal. E o YouTube tem me moldado para isso ao longo desses anos, tem me ensinado isso. E, tipo, eu sei que eu já falhei muito dentro do YouTube porque eu tenho mudado isso em mim. Ah, eu tô aqui fazendo uma estratégia e tal, tal, não tá dando certo. Aí eu pulo, às vezes eu não dou nem tempo as coisas funcionarem. E eu sei que isso era um erro meu. E por conta disso eu tô esse tempo todinho no YouTube sem funcionar. Mas eu acredito sim que com trabalho duro, com dedicação, constância dentro da plataforma, você você tem condição de sim de chegar onde você quer. E é trabalhar, trabalhar duro e focado no que você quer, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente está aí tentando bater os 1.000 inscritos. Contamos com a sua colaboração. E se de alguma forma isso te ajudou, deixa seu like. Obrigado. Valeu.